Convidá-los a juntos abrirmos a palavra de Deus para Marcos, no capítulo 16. Os evangelhos nos contam sobre a história da crucificação, a ressurreição, o encontro de Jesus com as mulheres, com os discípulos, o recado dado a Pedro para que eles se encontrassem na Galileia. Enfim, é muito precioso quando podemos, não só nesse período, mas em todo o tempo, sermos lembrados dessa mensagem. Jesus Cristo ressuscitou. Queridos, nós precisamos, à luz da palavra de Deus, buscar ao Senhor logo cedo. A experiência que nos conta os evangelhos é que aquelas mulheres estavam preocupadas em, logo nas primeiras horas da manhã, estarem ali diante mais perto? Aí. Estarem ali para cumprir aquilo que elas haviam planejado, não é? Preparar, cuidar, demonstrar todo o carinho delas em homenagem a Jesus. E elas então vão logo cedo, nas primeiras horas da manhã, não é? Então, essa mensagem é preciosa para nós, que nós possamos ter esse tempo dedicado ao Senhor e ir a Jesus, possa ser a nossa primeira busca em todo o tempo, em todas as circunstâncias, antes de começar o dia. Antes de começar o dia, a gente tem essa disposição de ir ao encontro de Jesus. Então, nós estamos aqui nessa manhã, e esse culto foi marcado nesse tempo, para que eu e você possamos ser ajudados, porque muitas vezes nós vamos nos desmobilizando daquilo que nós já sabemos. E a ressurreição de Jesus, em vários momentos, nós vamos ver que não foi uma surpresa, ou não deveria ser uma surpresa, mas acabou sendo uma surpresa, porque muitas vezes Jesus e a palavra de Deus trazem informações para mim e para você, e nós olhamos, lemos, mas não estamos apercebidos da importância que devemos dar a essa mensagem, não é? A mensagem da ressurreição de Cristo é o tema central da pregação da palavra de Deus. Qualquer pregação que não esteja alicerçada na ressurreição de Cristo não é uma pregação que realmente possa produzir arrependimento, conversão e certeza de uma vida eterna, não é? Então, nós precisamos ouvir sobre essa verdade. A ressurreição de Cristo é o fato fundamental do Evangelho. Nós pregamos a crucificação de Cristo, a obra de Cristo, a paixão de Cristo, a vida de Cristo, os ensinamentos de Cristo, mas não podemos deixar de pregar sobre a ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque essa mensagem nos diz que existe vida após a morte. Existe vida após a morte. A nossa história não termina na sepultura, no cemitério. E para o cristão, a Bíblia diz que é uma vida gloriosa, uma vida extraordinária. Nosso corpo, no estado futuro, é um corpo que terá capacidade além daquelas que hoje nós temos, ou que nós possuímos. O corpo será próprio para a existência celestial que teremos. Serão corpos perfeitos. Teremos esse corpo perfeito, sem corrupção, sem pecado, sem a maldade que habita em nós. Olha o que Paulo escreve aos Coríntios, 1 Coríntios 15, 54. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. O corpo glorificado estará livre das imperfeições e das necessidades que nós temos aqui nesse tempo. E o que nos distingue como cristãos, o cristianismo de outras religiões? Onde está Buda? Onde está Maomé?
Onde está Allan Kardec? Onde estão esses personagens que são reverenciados como líderes religiosos e como aqueles que influenciam multidões e multidões no mundo? Morreram e os seus corpos entraram em estado de putrefação. Onde está Jesus? Assentado à direita de Deus, à destra de Deus nas alturas. O apóstolo Paulo diz que sem a ressurreição de Cristo, nossa fé seria vã. Não haveria sentido estarmos reunidos aqui hoje pela manhã, em nenhum momento. A nossa pregação seria inútil, nossa esperança seria vazia, nosso testemunho seria falso, nossos pecados não seriam perdoados, seríamos os mais infelizes de todos os homens. 1 Coríntios 15, 17. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm e ainda estão em seus pecados. Vamos ao texto que está lá então em Marcos 16, os versos 1 e 2, e nós vamos até o verso 8 desse capítulo 16. Quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus no primeiro dia da semana, bem cedo. Ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro. Irmãos, Deus muitas vezes é silencioso. Ele espera que tenhamos paciência e confiança. No tempo certo, Ele agirá. Os dias foram de muita tensão. A agonia do Getsemane, o bárbaro tratamento suportado no palácio do sumo sacerdote, a humilhação, os maus tratos a que havia sido submetido Jesus diante de Pilatos, de Herodes, o tremendo açoitamento, não é, sobre as ordens de Pilatos, juntamente com a extrema humilhação e agonia mental de tudo aquilo, de tal maneira que haviam enfraquecido Jesus. Fisicamente, ele caminhava devagar sobre o peso da cruz. O texto que lemos diz: os soldados agarraram, ele caminhava devagar. Enquanto levavam Jesus, um homem chamado Simão de Cirene vinha do campo. Os soldados o agarraram, puseram a cruz sobre ele e o obrigaram a carregá-la atrás de Jesus. Lucas 23, 26. A sentença de morte exigia que o condenado carregasse a cruz sobre a qual haveria de sofrer. E João 19, 17 diz: carregando a própria cruz, Jesus foi ao lugar chamado Caveira, em aramaico Gólgota. Porque Deus é muitas vezes silencioso. E porque Ele espera que eu e você desenvolvamos paciência. Porque o sábado foi um sábado terrível. Noites mal dormidas, um sentimento de injustiça, do triunfo do mal, da maldade humana, da ingratidão das pessoas, daquelas pessoas que foram abençoadas por Jesus, mas que estavam gritando: crucifica-o, crucifica-o, e que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Como fica o coração de uma pessoa que está vivendo o absoluto silêncio do sábado? Não há mais barulho, não há mais agitação nas ruas. O povo ainda está atordido com a ideia de que entre o meio-dia e as 3 da tarde aconteceram fenômenos que trouxeram sobre o povo a interpretação, o sentimento de que alguma coisa aconteceu, e ali estava sendo revelado pela própria natureza esse sentimento. Como ficamos quando Deus está em silêncio? Qual a nossa atitude quando não há nenhuma manifestação, nenhuma coisa visível, palpável, que eu e você possamos ver como
uma ação de Deus na nossa vida. Como é angustiante para mim, para você, esse tempo de espera, esse tempo em que nós gostaríamos que as coisas estivessem acontecendo. E esse momento é o momento em que a gente pensa que nós estamos sendo derrotados. O Senhor não está nos ouvindo, não está respondendo, não está se manifestando, não poderia ter sido dessa maneira, eu não poderia estar vivendo isso, nós não poderíamos estar vivendo este momento. Existe um texto que eu gostaria muito que você gravasse aí na sua Bíblia, se você ainda não anotou. Não é pecado fazer algumas anotações na Bíblia, né? Pecado é você não ler a Bíblia, né? Você não ter interesse de buscar nela ali, se identificar com aquilo que o autor sagrado, os autores estão revelando. Isaías 64:4 diz assim: desde os tempos antigos ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Uau! Aleluia! Que texto fantástico! Eu e você sermos lembrados desta palavra. O Senhor trabalha. Meu Pai trabalha até agora e eu também, disse Jesus. E o Senhor está trabalhando mesmo quando eu e você não percebemos, quando nós não conseguimos, pelo momento que nós estamos vivendo, pelas dificuldades que estamos enfrentando, perceber qualquer coisa acontecendo diferente. Mas a Bíblia diz que o Senhor trabalha. O Senhor continua trabalhando. Verso 3 e o verso 4. Perguntaram umas às outras: quem removerá para nós a pedra da entrada do sepulcro? Mas quando foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, havia sido removida. Alguns comentaristas dizem que essa pedra pesava em torno de 1,5 toneladas. Quem vai tirar a pedra para nós? Quem vai remover essa pedra? Porque não sei o que aconteceu, mas os homens não estavam motivados e as mulheres disseram: nós vamos. E elas foram. Naquele momento, naquela hora, a única preocupação era que elas não teriam força para mover a pedra. Às vezes nós estamos diante de circunstâncias na nossa vida e a gente diz assim: não vou suportar. É algo demais, é muito pesado. É algo que está além das minhas forças. Eu acho que os nossos olhos, como os olhos daquelas mulheres, ficaram como ficam os nossos diante dos desafios da vida. Quando você está vivendo uma luta, um desafio, um enfrentamento que parece que vai te destruir, os seus olhos estão fixados no problema. Você não consegue falar sobre outro assunto. Você não consegue tirar o seu foco daquele problema. Estão os nossos olhos muitas vezes presos nas dificuldades e voltados para a derrota, como se nunca tivéssemos tido nenhuma experiência na nossa vida que pudesse nos dizer: puxa, Deus já tem sustentado você, já tem mostrado o seu amor, demonstrado o seu poder. Elas estavam tão focadas nos últimos acontecimentos, tão envolvidas em suas próprias interpretações, que elas não conseguiam lembrar das palavras de Jesus. Elas não conseguiam lembrar dos ensinos de Jesus. Não devemos ter medo quando as coisas parecem inexplicáveis. Sempre a minha vida e a sua vida, nossa maneira de viver, ela privilegia o tempo, quando na verdade nós somos ensinados a privilegiar a eternidade. Quando eu e você aprendemos a andar com Jesus, nós temos que tirar os olhos do aqui e agora, e os nossos olhos devem estar voltados para a eternidade. Porque os olhos dos homens sem Deus estão presos a esse tempo,
a essa circunstância, aquilo que eles conseguem ver. Mas os olhos do Filho de Deus, da Filha de Deus, da mulher de Deus, do homem de Deus, estão voltados para a eternidade. E essa é a mensagem que eu e você devemos carregar. E é a mensagem que o Senhor tem para nós e devemos repassar e ensinar. Através da ressurreição de Cristo, as portas do céu se abriram. Coisas extraordinárias aconteceram. E aí a Bíblia vai nos dizer que o véu do templo, do santuário, rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. Então, nós não precisamos mais de um sumo sacerdote. Nós não precisamos mais que ninguém esteja entre você e Deus, entre eu e Deus. Porque Marcos 15:38 diz: e o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. O véu do santuário que guardava o lugar santíssimo do templo, ele foi rasgado. Nesse lugar só entrava o sacerdote uma vez por ano. Uma vez por ano o sacerdote entrava nesse lugar. Daquele momento em diante, da morte de Cristo, não haveria mais nenhuma separação entre Deus e o homem. Então a mensagem da ressurreição de Cristo é que eu e você podemos entrar no santuário de Deus, na presença de Deus, pelo vivo e novo caminho, segundo o autor de Hebreus, estamos na presença de Deus e não sairmos da presença de Deus. A mensagem da ressurreição de Cristo é a mensagem de que Deus cumpre as suas promessas. Ele cumpre o que Ele promete. A mensagem de esperança que a ressurreição nos ensina é essa: Jesus cumpre as suas promessas. E para isso, Ele só depende dEle mesmo. Não depende de nenhum outro fator, de nenhuma outra interferência, de nenhuma outra ação. É dEle, da vontade soberana dEle. Quantas vezes nós estamos sofrendo, presos à nossa percepção da vida, dos problemas, das dificuldades, da pedra. Quem removerá a pedra? Como é que nós vamos mexer uma pedra de 1,5 toneladas? Nós, mulheres, como é que nós vamos conseguir entrar no sepulcro e cumprir aquilo que nós temos planejado? Quantas vezes estamos sofrendo, quando nós poderíamos sorrir novamente, por antever o milagre, por antever a ação de Deus na história. Às vezes nós falamos a respeito de nós mesmos e falamos assim: estou vivendo um tempo muito mau, estou vivendo um tempo muito desafiador, estou enfrentando uma enfermidade, estou vivendo um tempo em que eu não tenho conseguido lidar com as minhas emoções, com os meus sentimentos. Quantas vezes nós estamos presos nessa percepção de que a vida tem sido carrasca e tem nos empurrado para uma situação de roubar de nós o sorriso, de tirar de nós o testemunho e de não antevermos aquilo que o Senhor Jesus já começou a fazer. Lembra do texto lá de Isaías 64? Deus está trabalhando. Eu não tenho como perceber isso, porque os meus olhos são limitados, mas Deus está fazendo alguma coisa, e eu sei que o que Ele está fazendo é em favor daqueles que esperam por Ele. E nós esperamos nele, estamos voltados para Ele, a nossa fé está alicerçada nele. Por que vivemos como se a derrota fosse a última palavra? Por que vivemos assim, tão presos aos nossos próprios sentimentos, às nossas próprias emoções, embora eu e você saibamos que nós podemos conspirar contra nós mesmos, e a palavra de Deus diz: maldito o homem que confia no homem. Então, as suas emoções e as minhas emoções, elas não são confiáveis. Eu não posso
viver preso às minhas emoções, porque em algum momento uma euforia extraordinária, em outros momentos uma depressão que se avizinha. Em alguns momentos nós estamos dispostos a ganhar o mundo para Cristo, em outros momentos nós estamos trancados dentro do quarto e nem queremos ouvir o louvor, e nem queremos ver e ler a palavra de Deus, porque o nosso coração está tão fechado. Mas a palavra de Deus nos diz que a ação de Deus só depende dele. Não depende de mais ninguém e de nada, porque Deus pode, por uma palavra, mudar toda a história e todo o momento. Versos 5 e 6. E entrando no sepulcro, viram um moço sentado à direita, vestido de alvo manto. Ficaram atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não vos aterrorizeis, buscai a Jesus o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressurgiu, não está aqui, eis o lugar onde o puseram. A ressurreição de Cristo é a prova evidente de que a morte foi vencida. O pecado perdeu a sua força de condenação. Jesus foi o primeiro a levantar-se dentre os mortos. Pregação em Atos 26, 23, que o Cristo haveria de sofrer e, sendo o primeiro a ressuscitar dentre os mortos, proclamaria luz para o seu próprio povo e para os gentios. Pastor, mas aconteceram outras ressurreições, outras pessoas foram ressuscitadas, mas Jesus é o primeiro que ressuscitou e nunca mais voltará a morrer. Como nós, que aguardamos a ressurreição do nosso corpo, quando estivermos ouvindo o toque da trombeta do Senhor, estivermos na presença do Senhor. Qualquer pregação, já disse isso, que não se estribe na historicidade da ressurreição de Jesus, não merece ser ouvida. Se no Calvário Jesus foi homem, hoje ele está revestido de glória e majestade, com todo o domínio universal em suas mãos. Se na encarnação ele viveu aqui entre nós, sujando os seus pés nas ruas empoeiradas da Palestina, imagina hoje que ele manifesta todo o vigor e toda a majestade de Deus. Ele é a personificação de toda existência divina. Ele é a materialização de todo o pensamento divino. Ele é toda a ilustração viva de toda a misericórdia do céu. E quando ele andou aqui na terra, ele pôde operar maravilhas extraordinárias. Imagina hoje, ele pode vir ao nosso encontro. Se vivendo aqui entre nós, ele pôde operar coisas extraordinárias, imagina hoje, assentado à destra do Pai. Então, se você pensa estar preso a alguma situação que não pode ser mudada, às vezes a gente ouve algumas pessoas, mesmo crentes, dizendo assim: não tem mais jeito não. Não tenho mais nenhuma esperança de que alguma coisa aconteça. Eu tenho orado, sabe que às vezes eu oro, mas eu não imagino que algo possa acontecer diferente dessa que a gente já tem vivido. Se eu e você conhecemos a Jesus e se sabemos do poder dele, a gloriosa manifestação do poder dele, nós estamos desautorizados a dizer: não tem mais jeito. Versos 7 e 8: mas ide, dizei aos seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galiléia, ali o vereis, como ele vos disse. Tremendo e assustadas, as mulheres saíram e fugiram do sepulcro e não disseram nada a ninguém, porque estavam amedrontadas. É muito interessante notar como às vezes eu e você perdemos o compasso nessa caminhada com Deus. É muito fácil nós perdermos o compasso.
É muito fácil nós nos perdermos nas caminhadas da vida, não é? Você conhece música, você sabe que se você perder o compasso, você não só se atrapalha, como você atrapalha quem estiver do teu lado. Eu não sei se você já cantou perto de alguém que canta fora do compasso. Quem canta fora do compasso desafina todo mundo. Se tiver três aqui, uma pessoa no meio, e ela cantar, arrebenta com os três daqui e os três daqui também, porque você acaba embalando. Então a grande luta é não perdermos o compasso, é estarmos afinados com a música, com a regência do maestro, mas é muito fácil a gente perder esse compasso, é muito fácil. Aquelas mulheres haviam assumido uma responsabilidade, uma tarefa de ungir o corpo de Jesus. Essa foi a motivação delas. Eu imagino que elas ficaram se organizando ali pelo grupo de WhatsApp, sei lá o que, como é que elas iam fazer, quem que ia levar o que, como é que elas iam chegar, quais as dificuldades que iam enfrentar, né? Mas o próprio Senhor Jesus Cristo, Ele diz que essa tarefa já havia sido cumprida por Maria, irmã de Lázaro. E é Marcos quem registra, no capítulo 14, verso 8, que quando Jesus é ungido por Maria, e há uma recriminação de todos, porque o perfume usado era um perfume muito caro, e Judas tem o cuidado de dizer, deveria ter vendido e dado dinheiro aos pobres, não é? Judas era o tesoureiro da equipe. E aí Jesus diz assim: ela fez o que pôde, derramou o perfume em meu corpo antecipadamente, preparando-me para o sepultamento. Já tinha acontecido. Nós precisamos ser ajudados, porque de repente nós estamos fora do compasso. A história está caminhando, Deus está conduzindo a história, e nós estamos vindo, e de repente a gente se perde nessa caminhada, e estamos de repente presos a alguma coisa, quando na verdade já deveríamos estar um pouco mais à frente, e não lá atrás. Mas Deus tem uma missão para elas. Jesus revela algo extraordinário ali naquele encontro. Elas foram com uma responsabilidade, com uma missão, mas de repente é colocado diante delas uma missão que as coloca novamente no compasso. Você perde o compasso e de repente o Espírito Santo, Deus vem, acelera um pouquinho aí, vai mais, não é? Não fica preso aí no passado, não fica preso no que foi, não fica repetindo sempre as mesmas coisas. Busque algo novo de Deus na sua vida. De repente você perde o compasso. E aí é colocado diante delas algo que as coloca novamente no compasso. Qual era? Levar as boas novas da ressurreição do Senhor aos discípulos e anunciar o lugar do encontro. Levar as boas novas da ressurreição de Jesus e anunciar o lugar do encontro. Jesus ressuscitou, elas entendem a missão que é colocada diante delas agora, e elas têm uma informação muito preciosa. O lugar de encontro com o Cristo ressurreto é na Galileia. Galileia. Diz para Pedro que ele não pode faltar. Pedro precisa estar presente lá na Galileia, no mar da Galileia. Por que o mar da Galileia?
Por que o encontro no mar da Galileia? Irmãos, se você já passou pela Galileia, lugar do encontro, porque é no mar da Galileia que Jesus convoca os discípulos, porque é no mar da Galileia que Jesus se apresenta aos discípulos e os convida para andar com Ele, porque é no mar da Galileia, naquele encontro, que eles entendem que deixariam de ser pescadores de peixes e passariam a ser pescadores de homens, e começam uma caminhada com Jesus. Passar pela Galileia é fundamental. Mas eu e você precisamos voltar para a Galileia todas as vezes que nós perdemos o compasso da vida. Todas as vezes que nós esquecemos a missão, a responsabilidade, o compromisso. Nós precisamos voltar à Galileia todas as vezes que nós esquecemos o nosso papel como homem, como esposo, como pai. A gente volta na Galileia, e aí a gente ouve de novo, e a gente corrige o compasso, e a gente caminha. A gente precisa voltar para a Galileia quando o pecado que nos assedia roubou de nós a alegria de orar, de buscar a face de Deus. A gente volta à Galileia. Jesus disse: vão dizer aos discípulos e a Pedro. As mulheres sabiam o que tinha acontecido, porque Pedro havia negado a Jesus. Pedro não se via mais digno. Pedro não se imaginava mais com esse testemunho de ser um discípulo. Ele falhou, ele traiu, ele negou. Mas aí Jesus diz assim: e a Pedro? Irmãos, é fantástico essa maneira. E quando eu e você podemos ler a Bíblia e percebemos a importância do encontro, a importância de sermos lembrados, a importância de mencionarmos o nome, a importância de dividirmos o pão. Não estamos esquecidos. Mesmo as nossas inadequações, as questões que nos envolvem, não nos impedem de novamente sermos convidados para o encontro. Novamente somos convidados ao encontro. E é interessante como Jesus marca a vida com pequenas coisas pessoais. Essas pequenas coisas pessoais talvez não tenham importância para os outros, mas para você, para mim, elas são muito preciosas. Quais são as coisas pessoais? Como é que a sua mãe te chamava quando você era pequena ou pequeno? Como é que seu pai te chamava? Pessoas que são próximas, pessoas que são íntimas, elas buscam ter algum tipo de identificação, algum gesto, alguma maneira de falar. Quando você ouve aquela voz, você diz: é tal pessoa. Quando você vê alguma coisa ali preparada, você diz: eu sei quem fez. Eu sei quem que teve essa iniciativa. São pequenas marcas. O texto de Lucas vai nos contar que Jesus Cristo se apresenta ali com 2 discípulos a caminho de Emaús, e de repente, numa conversa absolutamente que não ia para lugar nenhum, porque os discípulos estavam dizendo, fora do compasso, que já era hoje o 3º dia, e já não tinha acontecido nada, e eles estão voltando para a vida deles.
E aí, em determinado momento, Jesus é convidado a estar com eles para cear. E quando Jesus toma o pão, abriram-se os olhos deles. Que jeito é esse de pegar o pão? Como é que Jesus pegava o pão? Como é que os olhos deles se abriram pelo gesto de pegar o pão? João nos conta algo interessante a respeito de Maria Madalena. Os versos 20, João 20, 15 e 18, João está nos contando como testemunha ocular o que aconteceu. Porque quando as mulheres vão para testemunhar a respeito da ressurreição de Cristo, Pedro teve a iniciativa de ir lá. Pedrão agora falou assim, não, agora eu vou lá, né? E João foi também. O texto sagrado diz que João correu mais rápido do que Pedro. João é a testemunha ocular aqui da narrativa. E olha o que João disse: mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Esse diálogo é de Maria Madalena com o anjo que está ali dando testemunho da ressurreição de Cristo. Jesus lhe disse: Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico. Então, voltando-se para ela, Maria exclamou em aramaico: Rabone, que significa mestre. Jesus disse: não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, aos meus irmãos e diga-lhes: estou voltando para meu Pai e para o Pai de vocês, para meu Deus e o Deus de vocês. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou o que lhe dissera. Alguns comentaristas falam que quando Jesus se dirige a Maria, ele chama Maria de Mariazinha. Um nome carinhoso. Mariazinha. Ninguém me chama assim. Só Jesus me chama assim. Só Jesus pode e tem essa maneira de me tratar. Jesus marca a nossa existência, a nossa vida com pequenas coisas. Mas elas são pessoais. Se você sabe que um dia você ouviu a voz de Jesus, você reconhece a voz de Jesus. Se você sabe que um dia a resposta ao seu clamor foi ouvida, e você sabe que foi Deus que revelou o seu amor por você, você reconhece a voz de Jesus. Não importa se esses gestos possam parecer simples para os outros, ou inexpressivos, mas para nós, para mim, para você, quando ouvimos a voz de Jesus, a maneira de Jesus tratar comigo e com você, a maneira como Ele fala comigo, como Ele fala com você, é algo extraordinário que nos traz de volta a experiência, que nos traz de volta a realidade, que nos traz de volta a vivermos essa graça do Senhor. Espero que nessa manhã você possa estar aqui não apenas para mais um culto, mais uma oportunidade de culto, mas um tempo realmente de podermos juntos agradecer a Deus, a voz de Jesus. A maneira como Jesus nos trata, a maneira como Jesus manifesta o seu amor, a maneira como Jesus revela que somos especiais para Ele,
tão especiais que Ele deseja passar toda a eternidade comigo e com você. Não se desespere se o céu parece silencioso. Não se angustie e não creia na sua interpretação dos fatos. Espere, peça a Deus que Ele te capacite, te ilumine a entender esses movimentos, essas situações. E volte a Galileia quantas vezes você quiser. Não deixe de voltar a Galileia. Pastor, eu preciso cuidar melhor dos meus filhos. Eu tenho sido uma pessoa que não tenho cumprido a minha tarefa como pai. Volte a Galileia. Pastor, eu tenho falhado como esposa, como mãe. Volte a Galileia. Pastor, eu não tenho sido fiel. Eu não tenho sido fiel com as coisas de Deus. Eu não tenho tido como prioridade as coisas de Deus. Volte a Galileia. É o lugar do encontro. É o lugar onde tudo começou. É o lugar onde os nossos olhos foram abertos, o nosso coração ficou cheio de uma alegria incontida a ponto de eles abandonarem tudo e seguirem a Jesus, nem sabendo para onde iam, porque Jesus Cristo era a motivação maior deles, porque quando você sabe com quem você anda, o lugar a chegar é o que menos importa. Você está andando com Jesus? A alegria de andar com Jesus. O prêmio já nos foi dado. Queria orar com você nessa manhã, encerrando este momento, convidando você a voltar a Galileia, o lugar do encontro. Talvez você precise nessa manhã ser novamente lembrado do amor do Senhor por você, do convite que lhe foi feito, da expectativa que seu coração nutria, porque lá em Lucas nós vamos ler que o Senhor Jesus Cristo nos convida para andar com Ele, para estar com Ele. Não somos um produto acabado. O fato de um dia você ter se encontrado com Jesus, levantado a sua mão, se rendido aos pés de Jesus, se emocionado, não significa que você é um produto acabado, que nós somos um produto acabado. Significa que nós iniciamos uma caminhada. Significa que nós fomos convidados para andar com Jesus. Significa que o Senhor tem toda a disposição para nessa caminhada nos tornar parecidos com Ele. Curve a sua fronte, nós vamos orar. Você que está em casa também, você possa se sentir motivado a buscar ao Senhor e ouvir do Senhor algo muito peculiar, que só você sabe o que você tem e necessita nessa caminhada com Deus. Uma palavra do Senhor, um gesto do Senhor, uma manifestação da graça do Senhor. Pai querido, nós estamos na Tua presença nesta manhã de domingo. Estamos aqui, ó Deus, mais uma vez sendo lembrados do valor, da importância de, como igreja, proclamarmos a verdade da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Jesus ressuscitou a um novo tempo. Jesus ressuscitou, nós temos esperança. Jesus ressuscitou, o pecado foi derrotado. Jesus ressuscitou, nós temos a alegria de saber que estamos a caminho dos céus, a caminho da eternidade, a caminho de estarmos na Tua presença e vivemos eternamente com o Senhor. E então nessa manhã, nós pedimos que o Senhor novamente nos coloque no compasso, de andarmos com o Senhor, de vencermos aquelas situações que muitas vezes insistimos em carregar conosco, interpretações. Muitas vezes olhamos para a vida
e a interpretamos como sendo algo que nos pesa, que nos custa. Muitas vezes olhamos para o passado e temos saudade do que foi, quando nós deveríamos ser novamente lembrados de que temos uma missão, temos uma responsabilidade. Foi nos dado o privilégio de testemunharmos a nossa fé e de proclamarmos a Tua palavra. Pai, tira do nosso rosto a tristeza, tira de nós, ó Deus, esse sentimento de que alguma coisa nos derrotou e que nós fomos então tomados por uma notícia trágica e estamos presos a ela. Não, a melhor, mais importante de todas as notícias é de que Jesus ressuscitou e nós temos a esperança, a alegria, a fé, a motivação alicerçadas no Cristo ressurreto. Louvado seja o Teu nome. Pai, nos traz para o encontro, nos leve sempre ao encontro, especialmente quando nos distanciamos, ó Deus, do lugar aonde fomos achados pelo Senhor, fomos encontrados pelo Senhor, lá na Galileia. Ó Deus, que nós possamos novamente ser lembrados, que podemos e temos esse privilégio de voltar à Galileia, não importando o que tenhamos feito ou as experiências que tenhamos vivido, nós podemos voltar à Galileia, porque como Pedro, nós também muitas vezes temos decepcionado o Senhor, temos entristecido o Senhor, temos negado a nossa fé. Então podemos voltar à Galileia. Louvado seja o Teu nome por esse encontro marcado, por essa experiência que faz reviver em nós a fé, o testemunho e a alegria. Cuida do coração de todos que nos acompanham e de todos aqueles que ainda nos acompanharão através do nosso canal. A Tua graça, a Tua bondade, a Tua misericórdia seja renovada sobre nós neste dia, Pai. É o que pedimos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém.